Estamos aqui mais uma vez juntos para o terceiro bloco dos melhores vocalistas do rock, tá? Então, o primeiro vocalista que eu trago para vocês é o Steven Tyler, tá? Cantor aí, 78 anos de idade hoje, cantor americano, tá? O Steven Tyler. Cantor da banda Aerosmith. Vou logo deixar também fazer um comentário sobre isso. É óbvio que algumas bandas que eu já mencionei agora também, que tem o nome, a pronúncia correta, como é o caso do Aerosmith. Mas a gente aqui no Brasil, a gente cresceu eu também falando Aerosmith, então vai rolar aqui Aerosmith, tá? Assim como no vídeo anterior eu falei do Guns N' Roses. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente fala Guns, é o Guns N' Roses. Então, não vamos pegar no pesado por conta disso, tá? Então, o Steven Tyler, ele entrou aí tá no Aerosmith aí desde 1970, tá? Quando ele tinha 22 anos de idade, ele começou a cantar no Aerosmith, em 1970, eu falei anteriormente, e tem aí uma carreira longeva aí na banda, né? Fizeram 50 anos de carreira em 2020, 2021, e infelizmente aposentaram, certo? Em 2024 eles fizeram um anúncio oficial por conta de problemas do Steven Tyler nas cordas vocais e na laringe, depois de uma queda que ele teve justamente nessa turnê de 2024. Ele caiu durante uma apresentação nos bastidores, entre a segunda e terceira música do show, e na queda ele machucou, não sei como, mas as cordas vocais e a laringe ficaram comprometidas, e por recomendação médica, os médicos recomendaram que ele não fizesse apresentações ao vivo. E aí em 2024 eles pararam. No entanto, 2025, vez ou outra, faz uma palhinha aqui, outra acolá, em 2025 eles lançaram um single, tá? Um EP, na realidade, com 4 faixas, de nome One More Time, e uma das músicas, que é o single, é o My Only Angel, entrou aí na top 10 aí da Billboard. Inclusive, além do Aerosmith, apenas os Rolling Stones conseguiram isso em 6 décadas diferentes. Os caras conseguiram colocar aí música no top 10 da Billboard. Então os caras são foda, são muito bons. Um dado interessante, já que eu falei do Guns N' Roses, é que em 1987, quando o Guns estava no início, eles abriam shows pro Aerosmith. E eles mesmos falavam que o Aerosmith era uma banda que era referência, que era inspiração para eles. E eles abriam shows do Aerosmith naquele ano lá, 1987, comecinho do Guns. Um disco que eu recomendo demais do Aerosmith, que tem gente que... A faixa, inclusive, que eu mais gosto nesse disco é uma música chamada In That Bitch, que é boa pra cacete, recomendo demais. É a faixa número 7, se minha memória não tá me traindo, nesse disco Nine Lives, que é um disco de 1997. A maioria das pessoas conhecem mais o Hole in My Soul, né? Que é muito boa, realmente. Mas o In That Bitch é a minha favorita desse álbum, recomendo demais. Todo mundo escutar. Vou colocar um linkzinho dela, procurei pra caramba alguma apresentação ao vivo, mas não achei do Steven Tyler cantando ela ao vivo. Mas é uma faixa espetacular. Que é mais que eu posso falar sobre o Steven Tyler? Sobre o canto dele. Um cara que tem aí um canto monstruoso, atinge aí 4 oitavas, é um cara que atinge agudos extremos, de forma muito límpida, né, intenso, domina técnicas aí como faz drives maravilhosos, espetaculares, coloca muita massa vocal no canto, ele consegue colocar, tem um alcance, uma potência vocal espetacular, faz uso do fry, consegue colocar distorções maravilhosas, sustenta ali no belting, faz falsete, e ele consegue fazer tudo isso daí em uma única música. É monstruoso. Essa música mesmo que eu gosto muito
é um bom exemplo. Ele manda lá o freak out, I'm alone now, I feel just like I'm losing my mind. Então é uma música que eu recomendo demais. Além dela, as músicas que eu trouxe aí, eu coloquei uma apresentação fantástica, que é o What It Takes, de 1993. Então, Steven Tyler cantando bem pra caramba. E a segunda apresentação de 2019. Como eu falei, eles pararam em 2022, então veja que é uma apresentação aí onde ele, 3 anos antes dele parar oficialmente, né? 2022, 5 anos antes, 2024 veio o anúncio da aposentadoria, mas eles se apresentaram ainda até 2021, 2022, conseguiram fazer shows. Então, são 2 apresentações fantásticas que eu recomendo demais, e o Steven Tyler, sem nenhuma sombra de dúvida, é um dos grandes de todos os tempos. O segundo cantor que eu trago aí é o Freddie Mercury. Freddie Mercury é um cantor nascido africano, tá? Nasceu hoje é Tanzânia, mas na época do nascimento dele era o Zanzibar. E é um cara que infelizmente morreu muito jovem, apenas 45 anos de idade. Teve uma carreira curta no Queen, apenas 21 anos de carreira, mas extremamente marcante para muitos especialistas, muita gente do ramo, muitos críticos dizem que ele é o maior de todos os tempos, um dos maiores de todos os tempos. Então o cara é uma referência, marcou época, mesmo tendo uma carreira, acredito eu que entre todos os que eu vou trazer, teve a carreira mais curta, 21 anos. É um cara que começou no Queen apenas com 24 anos de idade, em 1970, morreu em 91, então 21 anos de carreira, tá? Era um cara que, além de cantar extremamente bem, ele era um ótimo musicista, tocava violão, tocava guitarra, teclado, piano. Ele teve aula de piano desde os 9 anos de idade, então ele tocava muito bem. Isso com certeza ajudava pra caramba ele na hora de cantar. Então, um cara espetacular. Com relação ao canto, era um cara que tinha uma dicção excelente, projeção vocal extremamente alta, né? Ele conseguia projetar a voz muito bem, com muita qualidade, com muita dicção, muita clareza no canto. Era um cara também que atingia 4 oitavas, então ele tinha uma textura vocal ampla. Era um cara que sustentava o canto no belting também, fazia drives limpos, notas muito limpas. Era um cara que tinha muita presença de palco. Era uma das coisas marcantes de Freddie Mercury, né? O cara que tinha presença de palco, ele parecia um maestro regendo o público no palco. Era um cara que performava de forma muito teatral, cantor fantástico, fazia distorções muito interessantes no canto, né? Nas músicas que eu trouxe aí vai ficar bem claro isso. Eu trouxe para vocês 2 apresentações, uma que é o The Show Must Go On, de 1990, um ano antes dele falecer, tá? Com 44 anos de idade. Trouxe Love of My Life, de 1977, uma apresentação bem interessante, porque é algo lá nos primórdios do Queen. E é uma apresentação que parece até que eu estou escutando o Freddie Mercury e o Brian May aqui, sentado na mesa da minha casa, tocando para mim. Porque é algo bem rústico mesmo, na minha opinião, e que dá para ver aí tudo que o Freddie Mercury conseguia fazer. Esse é outro detalhe que eu não falei, nem nos vídeos anteriores, nem agora. Essas apresentações que eu procuro trazer para vocês são apresentações que a gente vê que não tem sacanagem, não tem sacanagem que eu digo assim, não tem nenhuma firula, não tem nenhum artifício técnico para melhorar a voz. Não tem o virtual sound que o pessoal usa hoje em dia, né? O famoso VS. É tudo ali muito cru, muito real. São apresentações que o cara tá colocando ali realmente para fora e tá colocando ali, a gente tá escutando algo real, natural. E é por isso que eu prezo, na maioria das vezes, por trazer apresentações ao vivo, pra gente ver o que é que o cara consegue fazer realmente de verdade, tá? Não sou especialista em som, mas eu presumo que o que eu tenho trazido até aqui são apresentações sem uso de recursos técnicos para melhoramento da voz e do canto, tá? E a segunda apresentação é o Love of My Life, de 1986, também muito boa.
Você vê aí toda essa questão da performance do Freddie Mercury em palco e o canto espetacular do Freddie Mercury, tá? O terceiro cantor que eu trago para vocês é um cantor da Irlanda do Norte. É um irlandês. E aí já faz ideia qual é a Irlanda do Norte? O cantor é o Gary Moore. Gary Moore, infelizmente, faleceu com 58 anos de idade em 2011. Grande perda, é um cara que eu gosto demais de escutar até hoje. Sempre que eu paro para escutar música, eu estou aqui no meu momento, música sempre rola pelo menos uma do Gary Moore. E aí vai ter gente que vai dizer, pô, mas o Gary Moore é guitarrista, sim, fantástico guitarrista, monstruoso, mas cantava pra cacete, era muito bom. O Gary Moore é um cara que tinha aquele canto muito visceral, era um cara que conseguia colocar muita emoção, ele colocava o que estava sentindo ali na hora de cantar, era um cara que fazia um excelente mix ali do que ele estava interpretando, cantando, com o som da guitarra, ele conseguia fazer isso de forma muito espetacular. Então, o Gary Moore era monstruoso. Com relação ao canto, era um cara que tinha um canto muito potente, ele conseguia colocar muita potência no canto, aquela voz visceral, ele conseguia fazer falsetes na hora de cantar, ele fazia uso de falsetes, colocava aquele canto sussurrado, e era um cara que ele conseguia partir de algo muito suave, muito sutil, para colocar muita potência com o uso de muita massa vocal, assim como o Freddie Mercury e o Steve Tyler também. Ele colocava muita massa vocal, empregava muita massa vocal e fazia um falsete, um vibrato. Uma das músicas que eu coloquei aí para vocês ouvirem, coloquei duas músicas, uma é o Story of the Blues, uma apresentação espetacular de 1993, e a segunda eu coloquei um vídeo aí que é o show inteiro, recomendo demais escutar, mas vou mencionar aí a outra, um dos grandes hits dele, que é o Still Got the Blues, e é uma apresentação de 2008, ou seja, 3 anos antes dele morrer. A primeira de 93 ele estava com 40 anos de idade, e essa segundo show aí que eu coloquei é um show de 2008, 3 anos antes dele morrer, ele estava com 55. E aí, para quem quiser adiantar para o Still Got the Blues, é o minuto 32.53, 32:50, coloca aí. Apresentações espetaculares. E como eu falei, ele conseguia colocar aí drive, voz natural, fazia um vibrato. Nessa música mesmo ele faz lá um Everybody knows what the blues is all about. Então ele tinha também, assim como o Steven Tyler, uma crepitaçãozinha, o Steven Tyler mais, aquela crepitaçãozinha na voz, que é o Fry. Mencionei o Fry também a respeito de algum outro cantor dos vídeos anteriores. E o Gary, ele conseguia fazer isso, ele colocava muita massa, ia lá em cima, e depois ele trazia com um uso de um falsete, um vibrato, ele conseguia colocar tudo isso de forma muito natural e ficava muito sensual, gostoso de escutar, romântico. Porra, Gary Moore, fantástico. Excelente representante do blues, né? Gary Moore. O que mais que eu posso falar do Gary? O Gary, ele começou sua carreira com 16 anos de idade, em 1968, tá? Numa banda chamada Skid Row. E aí vão dizer, pô, mas o Skid Row não é a banda do Sebastian Bach? Vejam só, algo interessante isso aí. O guitarrista da banda do Skid Row, a do Sebastian Bach, que era o Dave Sabo, ele era amigo do Bon Jovi. E o Bon Jovi foi um cara que ajudou, tá, convenceu o Gary Moore a vender os direitos de uso do nome Skid Row para a banda Skid Row, que é a do Sebastian Bach. Todo mundo ficou conhecendo, que também é excelente cantor, por sinal, viu? Sebastian Bach, monstro também, canta pra caramba. Daquela música do I Remember You, que é a Skid Row, do Sebastian Bach. Mas o nome Skid Row foi comprado por $35 mil em 1986 do Gary Moore, tá? O Gary Moore começou sua carreira solo em 1973, com 21 anos de idade, porque ele era um cara extremamente rigoroso, muito
exigente, então era muito difícil você conseguir alcançar o nível de exigência do Gary Moore. Então ele, já com 21 anos de idade, começou a carreira solo, e o cara, em 37 anos de carreira, que ele faleceu, como eu falei, com 58 anos de idade, em 37 anos de carreira, ele lançou 34 álbuns. Então o cara era monstruoso, recomendo demais. Então esses são os 3 cantores do bloco 3, tá? Para quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dá o joinha, ajuda o Sobretudo João Portugal a crescer, beleza? E comenta aí se vocês gostaram das escolhas aí dos músicos do terceiro bloco. Valeu, até a próxima.